Em agosto de 2019, depois de 28 rodadas e lances, uma empresa austríaca venceu a licitação internacional e fechou o contrato para fornecer 40 mil pistolas ao maior efetivo da Polícia Militar no Brasil. O que parecia ser apenas uma transação comercial, marcaria um ponto de virada nas aquisições de armamentos internacionais no país. Quando relatos de falhas em armamentos institucionais ganharam repercussão, o debate mudou de lugar. Saiu dos alojamentos e das conversas entre operadores e chegou às reportagens, às ações judiciais e decisões de governo. Esses eram os primeiros sinais de uma mudança que mudaria os rumos da segurança pública. Mas por que de fato quase toda a polícia usa Glock no Brasil? Antes de falar sobre Glock, licitação internacional ou mudança de doutrina, é preciso voltar alguns anos e olhar para um ponto mais profundo, a confiança. Porque para um policial, a arma institucional, além de um item indispensável de serviço, é uma responsabilidade jurídica, uma ferramenta de defesa e que em muitos momentos é o último recurso entre a vida e a morte. O operador não escolhe esse equipamento como consumidor comum, visto que ele recebe aquilo que o Estado comprou e autorizou para o serviço. Durante muito tempo, o Brasil viveu um cenário de baixa concorrência nesse setor, com a indústria nacional ocupando a maior parte do espaço nas compras públicas, enquanto a entrada de fabricantes estrangeiros era limitada pela própria lógica de proteção do mercado interno. Na prática, corporações inteiras passaram décadas dependendo de poucos fornecedores para equipar milhares de policiais. Segundo a Gazeta do Povo, o mercado brasileiro de fabricação de armas e munições era concentrado em poucas empresas nacionais, com a Taurus ocupando posição dominante na fabricação de armas, enquanto a Imbel mantinha um portfólio mais restrito e vinculado ao setor estatal de defesa. Até então, as legislações que tratavam do tema continham parágrafos que garantiam uma espécie de reserva de mercado à indústria brasileira de armamentos. É o que dizia o artigo 190 do já revogado R105. Produto controlado que estivesse sendo fabricado no país, por indústria considerada de valor estratégico pelo Exército, terá sua importação negada ou restringida, podendo, entretanto, autorizações especiais ser concedidas após ser julgada a sua conveniência. Além disso, antes da abertura de mercado, das 6 empresas que tinham autorização na fabricação, 5 eram brasileiras. Esse modelo começou a ser questionado quando relatos de falhas em armamentos de dotação ganharam força fora dos alojamentos e chegaram tanto ao noticiário quanto ao Ministério Público, além de se tornar um debate nacional. Um problema que parecia ser questão interna de tropa passou a ser uma questão pública. Em 2018, o Ministério Público do Distrito Federal ajuizou a ação civil pública e ação criminal envolvendo armas fornecidas à Polícia Civil. Segundo a reportagem do Metrópolis, o caso tratava de pistolas que teriam apresentado risco de disparo acidental em caso de queda, além de relatos de panes durante o uso. O Ministério Público também pediu indenização milionária por dano moral coletivo e recomendou o recolhimento das armas adquiridas pela corporação em 2014. 2 anos antes, em Curitiba, a Gazeta do Povo relatou o caso de um policial civil atingido por um disparo após a queda de uma pistola que, segundo a investigação, estava com a trava de segurança acionada. A reportagem também lembrou que denúncias de falhas em armas fornecidas a polícias de vários estados haviam sido discutidas em audiência na Câmara dos Deputados. Esses episódios estavam longe de ser apenas casos isolados. Agora imagine o peso disso em uma ocorrência real, com o policial tendo que lidar com adrenalina alta, em que decisões em questão de segundos pode definir seu futuro. Numa situação como essa, espera-se sem dúvida que o equipamento seja previsível. Foi nesse contexto que a discussão sobre armamento policial mudou de patamar e o debate foi muito além de calibre, marca ou tradição industrial. A pergunta passou a ser outra. O Estado estava oferecendo ao policial uma ferramenta confiável, testada e compatível com a realidade das ruas? Durante décadas, o Brasil construiu sua lógica de armamento policial apoiada em uma ideia forte, mas que também gerou controvérsias: a valorização da indústria nacional de defesa. Essa escolha nasceu da ideia de um país continental, com forças policiais espalhadas por estados, fronteiras, capitais e interiores, visto que manter fornecedores nacionais significava preservar a produção interna e alguma autonomia diante do mercado externo. Nesse cenário, nomes como Taurus e Imbel ocuparam um papel central. A Taurus se consolidou como uma das principais fabricantes brasileiras de armas leves, enquanto a Imbel representava a tradição estatal,
ligada à Base Industrial de Defesa. Para o Estado brasileiro, essa estrutura tinha peso estratégico, muito além de comprar equipamento, manter uma cadeia produtiva capaz de fornecer material sensível dentro do próprio país, se tornou a tese central da logística brasileira. Mas soberania industrial não elimina a necessidade de concorrência. Quando parte do armamento institucional passa a ser questionada, quando surgem dúvidas sobre confiabilidade, manutenção e desempenho, a compra pública se torna a resposta institucional. E é a partir desse ponto que o Brasil começa a olhar com mais atenção para fabricantes internacionais. Entre esses fabricantes, estava a empresa austríaca que, curiosamente, não nasceu como uma tradicional fabricante de armas. A Glock foi fundada em 1963 por Gaston Glock, na cidade de Deutsche-Wagram, próximo a Viena. Antes de se tornar conhecida mundialmente pelas pistolas, a empresa produzia itens de polímero, metal e madeira. Nos anos 1970, passou a desenvolver produtos militares, como facas de campanha e componentes para uso bélico. A grande virada veio no início dos anos 1980, quando o Ministério da Defesa da Áustria abriu uma seleção para uma nova pistola de serviço. Dali nasceu a Glock 17, adotada pelo exército austríaco e depois expandida para forças policiais e militares em vários países. Isso é um detalhe importante a mencionar, pois mostra que a Glock não entrou no mercado internacional vendendo tradição antiga. Na verdade, surgiu vendendo uma ideia: simplicidade industrial, padronização e confiabilidade em escala. E décadas depois, essa mesma lógica começaria a fazer sentido para polícias brasileiras que buscavam uma plataforma mais previsível, mais padronizada e compatível com grandes contratos públicos. E então veio a aquisição histórica em São Paulo. Em 2019, a Polícia Militar do Estado assinou o contrato para a compra de 40 mil pistolas calibre .40 da Glock. Essa grande aquisição já mostrava que não seria uma questão isolada na segurança pública. Era a maior polícia militar do país, adotando uma plataforma internacional em grande escala dentro de um processo público de modernização de armamento. A própria PM São Paulo divulgou a compra, como parte de um pacote de renovação de equipamentos, ao lado da entrega de novas viaturas. Nessa reportagem do G1, você pode reparar um detalhe interessante. A previsão inicial era pagar até R$2.000 por cada arma, mas após 28 rodadas de lances, a Glock fez a melhor oferta com o valor de R$ 891,66, ficando classificada em primeiro lugar. Isso resultou em economia estimada de R$ 53 milhões, sendo que a Taurus não participou da disputa, mesmo não tendo restrições quanto à participação de licitações. A Glock venceu a licitação, mas o mais importante não era apenas o nome gravado na lateral da pistola. O ponto central era o caminho que permitiu essa vitória: concorrência internacional, exigência técnica, preço público competitivo e capacidade de entrega em grande volume. E quando uma instituição do tamanho da PM de São Paulo testou, comprou e distribuiu uma plataforma em larga escala, outras corporações passaram a observar esse direcionamento. A partir daí, os modelos da Glock começaram a revelar uma mudança de doutrina. A G22 aparece como a grande protagonista da virada paulista. Externamente parecida com a G17, ela opera em .40 SW, com 15 munições. E esse detalhe tem peso histórico no Brasil, sendo que muitas corporações estaduais passaram anos dentro da doutrina do calibre .40 e a G22 foi essa ponte. Já a G17 é a pistola de serviço clássica, tamanho padrão, cano comprido, empunhadura longa e capacidade para 17 munições em 9mm. Para o policial fardado que trabalha com coldre externo, cinto de serviço e viatura caracterizada, esse modelo ajuda no controle, na estabilidade e na padronização do treinamento. A G19, ainda em 9mm, é o meio termo que funciona. Boa capacidade, bom controle e discrição suficiente para quem atua sem uniforme. Por isso ela aparece com frequência em funções de investigação, inteligência e equipes descaracterizadas, pois o operador precisa de uma arma institucional que não apareça sob a roupa. A G26 trata-se de uma subcompacta em 9mm, com capacidade padrão para 10 munições. O uso é mais específico: agentes descaracterizados em funções que exigem volume mínimo, porte mais discreto, menos visibilidade do equipamento, não sendo pistola de patrulhamento ostensivo. Já modelos como G43 e G43X aparecem em contratos públicos da Polícia Federal como opções menores, destinadas a necessidades específicas da corporação. Em 2023, a PF registrou contratação envolvendo G17, G19, G43 e G43X, todas em 9mm, mostrando que a escolha de modelos diferentes acompanha funções específicas dentro da mesma instituição. Assim, a Glock passou a fazer parte da paisagem da segurança pública brasileira. Não estamos falando de solução mágica, nem resposta única para todos os problemas, mas como símbolo de uma virada.
a passagem de um mercado historicamente concentrado para uma fase em que confiança começou a pesar mais na decisão do Estado. Depois que São Paulo abriu a porta, a pergunta mudou. Não era mais se uma polícia brasileira poderia adotar a Glock. A questão passou a ser outra. Onde essa plataforma fazia sentido, para qual tipo de missão, com qual modelo e qual estratégia de Estado. Pois quando a corporação compra uma pistola, está escolhendo a cadeia inteira de decisões, desde treinamento e manutenção, até contratos e responsabilidade administrativa. Em outros estados, como a Bahia, os pacotes de modernização deixaram claro que renovar o armamento policial deixou de ser exceção. Segundo a fonte oficial, em 2023 o Estado teve investimento de 11 milhões de reais na aquisição de novos armamentos e o modelo de Glock apresentado tratava-se da pistola G22 geração 5.40. Porém, as aquisições das Glocks não se restringiram apenas às forças estaduais ou federais. Como você pode ver, Fortaleza teve a entrega de 400 novas pistolas Glock calibre .40 à Guarda Municipal. O investimento foi de R$ 850 mil. Cada compra tem seu próprio edital, seu orçamento e sua justificativa, mas todas apontam para a mesma direção. O Estado passou a tratar o armamento individual como parte de uma política operacional. A partir desse ponto, procuramos entender o que essas compras revelam sobre a nova fase da segurança pública brasileira. Porque quando Bahia, Fortaleza, São Paulo, Polícia Federal e outras instituições passam a renovar seus armamentos em processos distintos, mas seguindo a mesma lógica de padronização e modernização, o que temos visto, sem dúvida, é uma mudança de gestão. Na prática, a pistola passa a integrar uma cadeia operacional que exige treinamento continuado, controle patrimonial, atualização de instrutores e responsabilidade administrativa sobre cada equipamento entregue ao servidor. Esse é o ponto central. A cerimônia, a foto e a manchete mostram apenas a parte visível. O bastidor é muito maior. Depois da compra, começa o trabalho silencioso de transformar equipamento em capacidade real de serviço. E é nesse bastidor que a padronização ganha força. Quando a corporação reduz a variedade de plataformas, ela simplifica a formação dos novos agentes, facilita a vida dos armeiros e cria procedimentos mais previsíveis. Ainda assim, modernizar não significa apenas comprar pistolas novas. Significa sustentar essa escolha ao longo dos anos. Por isso, a expansão da Glock precisa ser lida com equilíbrio. Ela simboliza avanço técnico e administrativo, mas também expõe a desigualdade entre corporações. Grandes centros e instituições com maior orçamento avançam mais rápido. Unidades menores, cidades do interior e órgãos com menos recursos enfrentam uma transição mais lenta. Portanto, essa pistola virou símbolo, mas apenas símbolo não faz o trabalho. Quem deve fazer o trabalho é o Estado. Quando testa o equipamento antes de assinar o contrato, quando distribui com critério, quando treina a tropa de verdade, ou também quando assume a responsabilidade pelo que entrega. Sem isso, modernizar o armamento é só trocar uma pistola por outra. Essas escolhas revelam como o Estado cuida de quem coloca o próprio corpo na frente. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e se tornar membro para apoiar o trabalho. Agora eu quero a sua opinião sobre esse tema. A Glock foi a melhor escolha para as polícias no Brasil? E se você ainda não assistiu o vídeo do Caveirão, clica nesse vídeo aí na sua tela que eu te espero lá. Grande abraço e até mais!